Olá, bem-vindo à terceira aula. Hoje o nosso assunto é Cristologia, estudo a respeito de Cristo, estudo a respeito de Jesus, o Filho. Eu quero, antes de tudo, dizer a você o seguinte: se você não assistiu à aula anterior, onde falamos de teologia, especificamente sobre Deus, o Pai, você precisa assistir, porque lá nós tratamos a respeito dos atributos de Deus. E Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho, e Ele tem todos os atributos que o Pai tem. Por isso não vou repeti-los novamente nessa aula. É preciso que você assista a aula anterior antes de assistir Cristologia, ok? Combinado. Quero fazer a leitura em João, livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui é uma referência a respeito da encarnação do Verbo, ou a encarnação do Messias, o enviado, a encarnação do nosso Jesus Cristo, a encarnação daquele que veio para nos trazer vida. Ele precisou vir como homem, mas ele não deixou a sua natureza divina. Por isso, eu já posso afirmar para você que Jesus, ele, enquanto esteve aqui na terra, ele foi totalmente homem, 100% homem e totalmente divino, 100% Deus. Sobre a sua humanidade aqui na terra, 1 Timóteo 2,5, você pode ler. E sobre ele ser totalmente Deus, 1 João 5,20. Em uma só pessoa havia então estas duas naturezas. Só Deus é capaz de levar sobre si ou consigo duas naturezas. Mas ele precisou também ser humano para experimentar o que eu e você experimentamos. Ele passou por fome, ele passou por privações, ele passou por frio, mas ele não deixou de ser Deus, pois a operação de milagre não se era vista e só ele podia, de fato, fazer tudo aquilo, realizar tudo aquilo que está nos evangelhos, porque ele é Deus. Mas era necessário também, no momento da cruz, ele ser esvaziado da divindade, para que como homem padecesse e padecesse dores. A palavra de Deus mesmo declara no livro de Isaías, um dos profetas messiânicos, de que ele seria moído pelas nossas transgressões, e ele seria pisado, e ele realmente verteria todo o seu sangue por nós. E neste momento da cruz, ele experimentou também o que é ser homem. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que muitos fazem. Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer em nosso lugar, e ele pagou assim o preço da culpa de nosso pecado. Quando nós estudarmos sobre a doutrina da salvação, eu vou falar mais sobre a questão do sacrifício de Jesus, da motivação e da necessidade desse sacrifício. Mas agora eu quero falar mais sobre a pessoa dele, o seu caráter. O caráter de Jesus, mesmo sendo humano e sendo Deus ao mesmo tempo, foi um caráter de santidade. Ele é sem pecado, ele nunca pecou, ele passou pela tentação e não caiu. E nós temos várias referências bíblicas, mas eu vou deixar algumas aqui, em que fala a respeito da santidade e da impecabilidade, ou seja, ele jamais pecou. A impecabilidade de Jesus. 1 João 3,5, Hebreus 4,15, 1 João 3,3 e João 8,12. O seu caráter também é um caráter de amor, assim como o Pai, mas eu quero ressaltar porque a Bíblia atesta a respeito deste amor especial de Jesus. Ele amou a igreja, Efésios 5:25, ele amou a mim e a você, ele amou ao Pai.
João 14:31. No caráter de Jesus também destacamos a mansidão. Ele tratava as pessoas com brandura e ternura. Mateus 11:29, 2 Coríntios 10:1, Lucas 23:34. Jesus também é humilde. Ele nunca foi arrogante ou orgulhoso. Mateus também 11:29, João 13, versículos 4 e 5. Mas Jesus também, por ser sábio, quando tentavam testar a sua sabedoria, ele falava na medida certa. Não nos esqueçamos que ele era manso e humilde, mas ele falava com propriedade. Muitas pessoas hoje confundem isso. Quando dizem, Jesus não fazia assim, Jesus não falava assim, ele falava a verdade. Quando alguém estiver falando a verdade para você, prefira. Jesus, ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão. Vou falar agora sobre a obra redentora. Jesus tinha uma missão e ele cumpriu essa missão de forma clara. Essa missão, a obra redentora, ela não foi por acaso, ela foi planejada. Veja, quando o homem peca lá no jardim, Deus mesmo já declara: a mulher teria dores de parto, o homem trabalharia e do suor do seu rosto comeria. Mas para a serpente foi declarado que o homem viria e esmagaria a sua cabeça. Desde o jardim do Éden já foi prometido a mim e a você a obra redentora do Pai, para que nós pudéssemos de novo termos comunhão com Ele. Atos 2:23 fala a respeito de que Ele foi morto, Ele foi crucificado, e isso tudo aconteceu pela mão de injustos. Mas até isso, quero deixar claro para você, foi planejado. A obra redentora de Jesus foi voluntária. Ele mesmo disse: não tiraram a minha vida, eu a dei, eu a doei. Ninguém forçou Jesus a morrer na cruz. Ele mesmo quis oferecer-se pelos nossos pecados. João 10:17. A obra redentora de Jesus é vicária. Jesus, ele padeceu apenas uma vez pelos pecados, pelos justos e pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele não vai ficar todo momento, a cada momento, sendo crucificado novamente. Aliás, para aqueles que de uma vez só não aceitam esse sacrifício, a palavra diz que é como se Jesus estivesse sendo crucificado novamente. Mas eu e você, que já sabemos que Ele morreu por nós, aproveitemos desse sacrifício de uma vez só e vamos dar valor a isso, porque foi um sacrifício vicário. Esse sacrifício, ou a obra redentora de Jesus, é expiatória. Foi a única forma que Deus realmente pôde satisfazer o pagamento do pecado e toda a maldição da lei e todo o erro da humanidade foi sobre ele. Cristo, ele nos resgatou da maldição. Ele se fez maldição por nós, porque Gálatas 3:13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A obra redentora de Jesus foi propiciatória. Nisso está o amor, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiramente, mas Ele quem nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação do nosso pecado, para a anulação do nosso pecado. 1 João 4:10. A obra redentora de Jesus, ela foi substitutiva. Ela levou, ou Jesus levou, melhor dizendo, sobre o seu corpo todo o nosso pecado naquele madeiro. 1 Pedro 2:24. A morte de Jesus, inclusive relembrada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, a respeito da ceia do Senhor, que é uma das ordenanças de Jesus, ele nos deixou duas, o batismo e a ceia. Ali o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, devemos anunciar a morte de Jesus até que ele venha. A morte de Jesus é de fato a razão pela qual nós fomos resgatados.
Mas a obra redentora de Jesus, além da sua morte, envolve também a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E nós creríamos, e nós adoraríamos, e nós buscaríamos a um Deus que foi morto e que está morto. Mas Ele ressuscitou. Termino essa aula aqui. É claro que é só uma pequena amostra de quem é Jesus ou do que a cristologia pode nos ensinar. Espero que você reveja esse vídeo, faça as anotações, mas que você aprofunde-se no estudo da Palavra de Deus, em bons livros da teologia sistemática e também possa buscar em oração que o Senhor possa lhe esclarecer mais e mais. Deus nos abençoe.